Queres que faça a prece inicial, André? Eu acho que tu vai, de repente, a final, né? Daí dá aquela Afinal, calmaria tá. geral, Então tá. dá a calmaria geral, aquela. Então tá bom então. Tudo com Bom, vocês, então. então, permanecendo, então, com o pensamento elevado, pedimos que os coordenadores desses trabalhos do plano espiritual possam nos inspirar para que possamos entender os conteúdos aqui que serão expostos, que possamos ter paz, luz, tranquilidade na nossa mente, na nossa casa, nos mais distintos ambientes, como hospitais, postos de saúde, os asilos, os presídios, que possamos Bom, nós ainda continuamos a comentar sobre a vida dos espíritos, as questões referentes à alma. E é importante a gente. Eu não tinha. Comecei a perceber isso no meu retorno aos estudos, o que Kardec ele simplesmente não recebeu essas informações, assim como Moisés ou, enfim, outros mensageiros da, dessas questões vinculadas ao plano espiritual. Ele fazia parte de um eles foram vividos por Kardec, né, naquele momento, né? E ele questionava os espíritos, e desse diálogo é que realmente surgiu ah, toda essa literatura, todo esse corpo doutrinário, né? Então, nós temos que lá em 1860, Kardec observa que a ciência estava cogitando a hipótese das vibrações e do éter, e conclui que o espiritismo se aproximava da ciência. A ciência, abandonando a tese da matéria imponderável, que na realidade era o que existia anteriormente, né, começa a caminhar junto com o espiritismo para adotar essa mesma ideia. E na Revista Espírita, ele tem uma matéria que fala sobre a reação das ideias espiritualistas, a hipótese das vibrações, caindo a ideia da matéria imponderável, e sustentava a tese espírita e a tese da psicologia espiritualista. Então, cada assunto que foi tratado em toda a literatura espírita, ele era comparado também à ciência da época, né? É importante a gente sempre frisar isso aí, não simplesmente como eu pensava, não, os espíritos superiores ditaram, e realmente fizeram, né? Vários livros, vários textos em vários locais, e simplesmente Kardec pegou e estruturou aquilo ali. Mas como ele fez essa estrutura, né? Eu pensava que ele só tinha escrito, mas não. Ele vivenciou, através do magnetismo, ele vivenciou em muito essa época. Através da pedagogia, ele vivenciou muito essa época, né? Então, ele estava inserido realmente, e não meramente um escritor, né?
como eu pensava que fosse, né? Então foi importante que agora eu consegui compreender que ele fazia parte de um grande corpo que estudava o pensamento da época, né? Então é importante a gente frisar isso aí. Bom, na Gênesis, no capítulo 11, o item 23, eu peguei a Gênese da Federação Espírita, tá? Então, esses itens, eles têm alguma alteração, tá? Nessa edição da Federação Espírita, com a primeira edição da Gênese. Mas, enfim, ele diz o seguinte: tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, então, esse é um texto de Kardec e não dos espíritos. Quem eram esses filósofos espiritualistas? Todas aquelas pessoas que traziam o espiritismo, o espiritualismo racional anterior à doutrina espírita, né? Então, no início do século XIX, e na década de 30, né, de 1830 em diante, até mesmo de 1860 em diante, o pensamento ele debatia muito certos assuntos, certos aspectos. Então, é aí que Kardec diz, alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Esse sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador. Então, lembra que a gente comentou nos encontros passados que a ideia das religiões da antiguidade era que o homem, que todos eram perfeitos, que houve uma grande queda do paraíso, e quanto mais liberdade os homens tinham, mais erros eles provocavam. Então, a doutrina espírita e toda a pedagogia espírita e a filosofia espiritualista, ela modifica totalmente isso. Quando a gente, quando eles relatam sobre a justiça e a bondade do Criador, nos criando simples e ignorantes, ele diz que todos nós passamos por vários estágios até chegar ao estado nominal, né? Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam, então, de formar uma categoria de seres deserdados, para terem, no futuro que lhes está reservado, uma compensação a seus sofrimentos, né? Então, é como se, em cada fase da evolução, tanto nos diversos reinos, até chegar ao reino animal, fosse passado o bastão. Esse bastão não seria para cada um animal,
Travou, é? A partir de muitas existências que a gente começa a sermos dotados desse senso moral e de livre-arbítrio. E também, com o livre-arbítrio, as responsabilidades de cada ato que a gente possa executar. A pergunta 143 diz assim: por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Questionamento de Kardec. A resposta, a resposta dos espíritos dizem assim: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Reconhecem, então, as figuras, as comparações que tomais como realidade. Como nós vimos também, tem vários termos e várias citações que os espíritos, eles simplesmente não encontram no estágio atual de evolução da humanidade termo que seja sinônimo. Então, há essa comparação, essas figuras, para que a gente possa ter um entendimento, mesmo que seja superficial, a respeito daquele tema, né? Então, o tema alma, os próprios espíritos já dizem, já comentam, né? Que cada um, praticamente cada um vai ter o seu modo de definir o que seria a alma realmente. Na 144, o que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Então, onde nasce a individualidade, seria o termo de alma do mundo, né? O que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. É o que eles acabaram de mencionar na questão passada. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra não atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, tanto os escutais e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, na realidade, a gente interpretava de outra forma o que seria a alma da Terra, né? Mas aqui são bem claros, né? Aqueles conjunto de espíritos superiores que, na realidade, dirigem os rumos do planeta, né? Colocando em cada período um sinal de evolução, de amadurecimento e de progresso para a humanidade naquele momento. Na 145, como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade,
mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. E na 146, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Aqui se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital. Então, letra A. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais. Então, na realidade, nós temos uma interpretação, né, de onde está a nossa alma, né? Alguns acham que é no coração, outros na mente, enfim, outros nos centros vitais, mas o importante é que nós saibamos a existência do espírito, do perispírito, e quando esse estiver encarnado, do termo que a gente usa como alma. Mas, na realidade, a gente tem que entender que aonde é o nosso, aonde está o nosso cérebro, em tese, ali tem a conexão com o nosso espírito, né? Através do perispírito. Então, muitas pessoas acham que o coração pensa. Na realidade, no corpo físico, aonde está o pensamento, é na mente. Tanto é que se a mente ficar mais de 3, 4 minutos sem oxigenar, nós já temos diversos problemas vinculados à falta de oxigenação do cérebro, e com isso nós teremos consequência no nosso corpo físico. Não quer dizer que aconteça isso no corpo espiritual, né? Algum comentário, algum complemento? Tem um estudo do Camille Flammarion na Revista Espírita de 1869, em que faz referência aos últimos dias de um filósofo. Então, são entrevistas interessantes sobre ciência, natureza e a alma, né? E esses relatos, essa entrevista foi traduzida do inglês e anotada, né, estudada pelo Camille Flammarion. E veio pelo Espírito do Senhor, não sei pronunciar aqui para vocês, mas vou tentar. Amphrey David, acho que é mais ou menos assim, não sei. Ah? Então, o que que ele vai trazer aqui para nós nesse artigo, que é muito interessante sobre isso que o André falou, porque ele trata aqui da ciência, da natureza e da alma. É justamente essa confusão que muitas vezes nós fazemos, né? A alma nasce com o corpo, a alma é o corpo todo, a alma é separada do corpo, a alma atua mais no coração, mais no cérebro. Então, como ele diz, os espíritos dizem
a Kardec, nos grandes gênios, normalmente a sua força, a maior intensidade se faz presente no cérebro, no caso, né? Na parte pensante, digamos assim, embora a gente saiba que quem pensa é o espírito e não o cérebro. Mas o desenvolvimento dos neurônios, em função da necessidade de desenvolver a inteligência, é preciso que exista o cérebro para que o espírito possa se manifestar. Então, ali há uma atuação mais frequente, mais efetiva, por assim dizer, né? Que, como ele diz no início do conteúdo, às vezes faltam termos para que a gente consiga explicar todo esse processo do espírito, da alma atuando no corpo. Então, essa entrevista, que vou ler alguns trechos para vocês, ela é bem interessante porque ele começa dizendo assim: como era nosso desejo, podemos anunciar hoje o aparecimento dessa tradução tão longamente elaborada, que é o Camaleon, o Camille Flammarion falando, tá? É tão longamente elaborada. Já fizemos notar no último número da revista que esta obra, escrita nos últimos anos de sua vida por um dos maiores químicos do mundo, expôs ao livro Exame dos Pensadores de 40 anos atrás, ou seja, 40 anos ainda anteriores à chegada da doutrina espírita para nós. Isso foi em 1829. Então, as teorias às quais hoje se apoia a doutrina espírita. Então, aqui, o que está confirmando aqui do que o André trouxe para nós? Que o Kardec não chegou nu e cru na doutrina espírita, ele tinha conhecimento de ciência, de química, de biologia, de espiritualismo, e tinha algo ali no qual ele conversava com estes outros estudiosos, né, com esses outros filósofos, químicos, físicos da época, e eles buscavam confirmar as teorias espíritas dentro daquilo que eles já tinham algum conhecimento. Lembrando sempre que nós estamos falando aqui de 1800, né? Então, obviamente que se fosse hoje, talvez o trabalho dele teria avançado muito mais, ou não, né? Porque a gente sabe que quando não há entrave pela falta de técnica de desenvolvimento, há na questão do próprio homem, às vezes querendo ir contra aquilo que está sendo colocado, tá? Então, voltando aqui ao relato, ele diz isso, ó, expôs ao livro Exame dos Pensadores de 40 anos atrás, 1829, as teorias sobre as quais hoje se apoia a doutrina espírita. Isto é, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências da alma, a reencarnação na Terra e em outros planetas, a comunicação com os espíritos através dos sonhos, dos pressentimentos e até a teoria do perispírito. Então, essa tradução do Camille Flammarion aparece hoje ao mesmo tempo que a revista. Logo, esta obra estará nas mãos de todos os leitores. Aliás, sua leitura será tanto mais instrutiva quanto o autor passa em revista os principais temas da ciência considerada moderna naquela época, os grandes feitos da história da humanidade, e que o tradutor teve o cuidado de completar por meio de notas sobre os progressos posteriormente realizados pela ciência. O livro se divide em 6 diálogos, que têm por título A Visão, a Religião, o Desconhecido, a Imortalidade, a Filosofia da Química e o Tempo. Imaginem isso, né? Lá em 1829, sendo estudado criteriosamente, analisando os progressos que a ciência teve ao longo do tempo, né? Item por item, o que que a visão evoluiu, o que que a religião evoluiu, o que que a humanidade na sua história evoluiu.
Então, quando a gente fala da ciência na doutrina espírita, muitas vezes a gente não busca essa leitura aqui, a gente não faz ideia desse trabalho aqui, né? Anunciando essa excelente obra, julgamos por bem extrair algumas de suas passagens que darão uma justa ideia das opiniões filosóficas do ilustre químico inglês. O primeiro diálogo, A Visão, cuja cena se passa no Coliseu de Roma, tem por objeto uma viagem aos planetas, sob a condução de um espírito que Sir, vou dar aquele último nome que para mim fica mais fácil, né? Que o senhor Davi escuta sem o ver. O espírito faz aparecer o quadro das fases primitivas da humanidade e em seguida dirige a seguinte pergunta ao autor: tu vais dizer-me, o espírito é gerado? Imagina, ele escutando tudo aquilo que acontecia dentro do Coliseu, imagina o que ele não ouviu, né? Imagina só o que ele não ouviu, e não se falava em mediunidade aí em 1829, né? Não se falava com o termo mediunidade, né? Mas Jesus mesmo e os profetas que vieram antes dele deram vários exemplos para nós da mediunidade, né? Então ele pergunta: tu vais dizer-me, o espírito é gerado? A alma é criada com o corpo? Ou isto? A faculdade mental é o resultado da matéria organizada e um novo aperfeiçoamento dado à máquina, que provoca o movimento e o pensamento? Imagina, ele já perguntou isso lá atrás, né? A pergunta que depois Kardec vem e faz aos espíritos, por isso que a gente diz aqui, como o André falou agora, eu achava que os espíritos vinham, traziam, Kardec organizava tudo, inclusive as perguntas, não. Isso é base em estudo científico. Então, as perguntas já existiam. Então, até os próprios comentários de Kardec não foram ditados pelos espíritos. Kardec fez, sim, aqueles comentários, mas foram revisados para que Kardec não acabasse, por exemplo, dizendo assim, bom, o que eles disseram é aquilo lá, mas o meu comentário é esse aqui. Não, né? Houve todo um cuidado para que não se fugisse aquilo que veio dos espíritos e que a obra não ficasse como sendo de autoria do Kardec, e sim dos espíritos, tá? Alguém, acho que abriu o microfone, acho que alguém queria falar? Não? Não foi a Andréia? Não queria falar, Andréia? Não, eu não abri o microfone. Ah, abriu, desculpa. Não, que nada, não tem problema. É que às vezes aqui a gente não sabe aquele esquema de levantar a mãozinha, e quando o pessoal abre o microfone, a gente pergunta, porque às vezes o pessoal quer Não, fazer mas foi algum. sem querer. Tá, não tem problema. Quiser perguntar qualquer coisa, todo mundo sabe que pode interromper a hora Tá que bem, quiser, tá? obrigada. Merece. Então, aí vem o comentário logo em seguida, né? Depois de ter posto essa pergunta em minha cabeça, como se eu mesmo tivesse tido a intenção de lhe dirigir, diz Davi, meu gênio desconhecido, modificou a inflexão de sua voz, que em vez de sua melodiosa doçura, tomou um timbre sonoro e majestoso. Eu vos proclamo, disse-me ele, que nenhuma nem outra dessas visões são verdadeiras. Minha intenção é vos revelar os mistérios das naturezas espirituais, mas é de temer que, velado como sois pelos sentidos corporais, esses mistérios não vos possam ser compreensíveis. Né? Então, aí a gente volta lá a Nicodemos e Jesus, né? Vocês não É, conseguem entender as coisas da terra, tá difícil é, para entender as coisas do céu, né? E aí é. ele responde lá, só para, antes de dar o retorno para o André aqui, ele diz assim: as almas são eternas e indivisíveis, relacionado aqui, complementando o que o André trouxe na semana passada, né? Mas suas maneiras de ser são
tão infinitamente variadas quanto as formas da matéria. Vejam bem, a alma é eterna e indivisível, mas as maneiras de ser, né, se apresenta, né, das mais diversas formas possíveis, assim como as formas da matéria. Então, hoje a ciência diz o que para nós? Que a matéria é energia transformada. Perfeito. Se a matéria é energia transformada e a alma é uma matéria que nós ainda desconhecemos, não temos conhecimento de todos os elementos que compõem a matéria, e sabemos que, diz no Evangelho, o Espírito sopra onde quer, vibra aonde quer, né? Então, aí nós temos matéria transformada, e conforme a vibração da morada onde ela se encontrar para o seu processo evolutivo, ela vai se apresentar de uma outra forma, diferente daquela que se apresenta aqui na Terra. Tá? E às vezes até mesmo aqui, né? Ela vai se apresentar de uma outra forma que às vezes nós não conhecemos e às vezes não está visível ao nosso olhar, ao nosso alcance, à nossa sensibilidade. Tá? Então ele diz lá, elas nada têm em comum com o espaço e com suas transições. São independentes do tempo, de sorte que podem passar de uma parte a outra do universo, por leis completamente estranhas ao movimento. As almas são seres intelectuais de diversos graus, ou seja, o princípio inteligente, né? As almas são seres inteligentes, seres intelectuais de diversos graus, pertencendo de fato ao espírito infinito. Então, o que a gente entende aqui, tá? Mas se a alma é o princípio, se o espírito é o princípio inteligente, como que nós somos criados simples e ignorantes? Porque o princípio inteligente está em nós. E nós vamos desenvolvendo este princípio conforme nós vamos evoluindo. Então, começamos pela necessidade, né, da questão da sobrevivência, até chegarmos à razão, à inteligência, vamos ganhando autonomia, né? O nosso livre-arbítrio vai ficando mais flexível, né? E aí essa inteligência vai se desenvolvendo e esse princípio inteligente que habita em nós vai sendo mostrado para nós em diversos graus. Eu tenho uma inteligência, o André tem outra, a Andréia tem outra, o Vilmar outro, o Eduardo outro. Então, nem todos desenvolvem o seu princípio inteligente para um determinado fim. Né? Um para a ciência, o outro para a arte, o outro para a filosofia, o outro para a medicina, o outro para a biologia, o outro não quer fazer nada, né? Mantém a sua inteligência lá numa rede, né? Entre dois coqueiros e um mundo bonito, né? Fica ali, ocioso, não desenvolve para nada. Mas ele tem princípio inteligente? Tem, ele tem. Ele só não a estimulou, não quer desenvolver, não quer estudar, não quer trabalhar. Tranquilo, não tem problema nenhum. Lembrando sempre que a cada um as suas obras, porque o trabalho é atributo do espírito para a sua própria evolução, tá? Então, para não nos alongarmos mais, era só para complementar aí o que o André nos trouxe, ele vai dizer assim, ó, nos sistemas planetários, de um dos quais depende o globo que habitas, olha aí, ó, vocês já tinham escutado isso? A gente sempre acha que é historinha de ufologista, né? Nos sistemas planetários, de um dos quais depende o globo que habitas, ou seja, nós aqui na Terra estamos sendo regidos por outros mundos, por outros sistemas planetários, né, que respondem pelo nosso globo. Elas se encontram transitoriamente num estado de provação, tendendo constantemente, em geral, gravitando sem cessar para um modo de existência mais elevado. Se me fosse possível estender
visão até os destinos das existências individuais, eu te poderia mostrar como o mesmo espírito, olha bem, poderia te mostrar como o mesmo espírito que no corpo de Sócrates desenvolveu os fundamentos das virtudes morais e sociais no corpo de César Pedro, tá? O mesmo espírito que foi Sócrates foi o César, né? Da Rússia. Esse estado superior e esplêndido no qual vivem desde sua morte os seres que já revelaram uma alta inteligência na Terra e que se elevam em suas transições a naturezas novas e mais celestes. Tá? Só para trazer algo aqui para complementar, né? O texto é muito bonito, é maior, tem mais coisas aqui para nossa reflexão, e que depois, se vocês quiserem, depois das considerações do André, a gente pode dar mais uma lida, tá? Obrigada, André. O, eu comecei os fundamentos, os fundamentos da lógica e também a sequência binária dos computadores de hoje, ele já comentava isso em 1640, em 1700, né? Então, é daí que surge a existência das mônadas, né? Então, também para a gente, quando tiver tempo, dar uma lida, né? É importante, né? Também a própria tese de Mesmer, né? Onde o que chama atenção, né? Que a gente já viu isso aí, mas o que chama atenção é que foi criado um grupo científico entre os quais Franklin e Lavoisier concluíram que a tese dele era falsa, porque se a tese de Mesmer fosse considerada verdadeira, o pensamento de Franklin e de Lavoisier eles teriam que ser ignorados. O que aconteceu no futuro, né? Então, as duas teorias, tanto de Franklin e de Lavoisier, elas caíram por terra justamente por uma teoria semelhante à de Mesmer, que constitui a física moderna. O que Mesmer tem a ver com o espiritismo? Também a gente comentou nos encontros passados, né? Essa questão dos estados de vibração que explicariam os fenômenos do calor, né? O calor seria um estado de vibração, né? A própria teoria do fluido universal, né? Então, Lavoisier e Franklin, entre outros cientistas da época, eles tiveram que dizer que a tese do Mesmer era falsa. No início do século XIX, os fisiologistas, estudando a física, verificaram que a eletricidade, magnetismo, calor e luz eram explicados por matéria imponderável. Então, a gente vai vendo que os estudiosos daquela época
né? Eles procuravam alguma coisa que estava faltando. Então, qual era a causa do movimento dos corpos, né? O, porque como é que ele era causado? Era um fenômeno, assim como a eletricidade, magnetismo, né? Por que que não haveria um fluido na causa do movimento animal, né? Há movimento porque o corpo está impregnado de fluido vital. Então, é uma hipótese que foi levantada, a pessoa que estivesse doente tinha pouco fluido vital. Quem tinha mais vitalidade teria mais fluido vital, né? Os pensadores cogitavam naquela época que a matéria orgânica é a mesma matéria inorgânica, mas com fluido vital. Então, o fluido vital começou a ser, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, e um pouquinho mais tarde na França, no início do século XIX, ele começou a ser algo rotineiro nas conversas e nos estudos desses cientistas, né? Nós temos o La Fontaine, que é a função dele, ele era totalmente contrário à Mesmer, mas ele dizia o seguinte: a única coisa que está implicada na cura no magnetismo é o tal do fluido vital. Então, mais uma vez, a gente veio trazendo, né, a questão do fluido vital. Logicamente que ele segue o magnetismo animal, mas ele já dá um viés diferente de Mesmer, né? O magnetismo se estabelecia pela hipótese dos fluidos imponderáveis e não na hipótese do Mesmer, né? Também não vou ler tudo, né? Mas para La Fontaine, qualquer hipótese espiritualista não tem a ver com o magnetismo. Então, ele é contra essa visão, né? O corpo humano, né? Como é que funciona, né? O corpo humano estaria inserido na natureza, esta é regida pela harmonia universal. A saúde é a condição natural do organismo, que é o que o Mesmer falava, de uma tese que vinha desde a Grécia Antiga, né, que é a hipótese da autocura do organismo. O corpo tinha uma força natural que restituía o equilíbrio. Então, é nisso o pensamento inicial lá do magnetismo, em que Kardec também estudou, né? Ele, durante mais de 2 décadas, ele falava sobre isso aí, né? Para Mesmer era necessário considerar que a vontade poderia ser transmitida à distância, então é mais um termo, né? A transmissão da vontade, né? Daquele magnetizador. Depois surge o Barão do Poté, que dizia que não descartaria. Então, na realidade, a hipótese desse barão divergia do vazio da física e da química do início do século XIX. Então a gente começa a entender, né, que o Kardec, ele na realidade ele era dualista, ou seja, ele pertencia a esse grupo dos magnetizadores do Barão do Poté, mas também seguia mesmo. Então, ficava entre os dualistas, eles concebiam essas duas questões, né? Aí nós temos ele, que criou a Escola Livre de Mesmerismo em Paris, no ano de 1826. Olha o que acontece no início desse século, né? Nasceu em 1796, né? Médico, homeopata, prático na cidade de Londres. De 1845, ele inaugura a publicação do Jornal de Magnetismo e vai até 1861. Então, se a gente for ver essas datas,
né? O que que acontecia na Europa nessas datas, a gente vai ver que a ciência ela estava pulsando muito sobre o espiritualismo racional e que deu embasamento, sim, para muito dos estudos de Kardec a respeito do espiritismo, né? E nós vamos também falar sobre Hertz, que apesar de ter nascido em 1857, ele demonstra a existência da radiação eletromagnética, né? Criando aparelhos emissores de detectores de ondas de rádio, isso na garagem da casa dele, né? Então, o que estava faltando que para complementar todo esse estudo de Mesmer, de Kardec, é, desses pensadores, desses cientistas da época, o que veio com Hertz, né, sobre a existência da radiação eletromagnética e que existe até hoje. Tá? Também eles na época não concebiam a célula como um ser vivo, né? Então faltava esse estudo, né, essas conclusões, para que realmente tivesse um complemento à ideia e a ciência daquela época justamente com o espiritismo. Fatos esses que aconteceram 100 anos após, por exemplo, o desencarne de Mesmer e também muito tempo depois, né, do desencarne de Kardec. Foi colocado ali no início da década de 1860, físicos da Inglaterra e da Alemanha começaram a cogitar que a hipótese dos fluidos imponderáveis não seria sustentável. Tudo isso, tudo isso para comprovar realmente que a célula tem vida e que a matéria poderia ser constituída de concentração de éter. Então, quanto mais concentrado, mais sólido aquela matéria seria, né? E quanto menos, mais sutil seria a matéria. São elementos, né, que a gente colocou para complementar o que nós vimos hoje, né? Agora sim, encerramos aí a parte da alma. É importante a gente. Por que que a alma é importante para nós? Por que que é importante que nós entendamos as consequências do nosso entendimento sobre a alma, né? Por que que é importante isso? Por que que é importante a gente saber que lá no nosso subconsciente há uma conexão entre o nosso espírito e o corpo físico? Por que que é importante isso? É justamente para a gente entender que muitas coisas nós temos que pensar com a nossa mente do espírito, né? Com o espírito, né? No nosso dia a dia, trazendo para o nosso dia a dia, né? Tem muita coisa que a gente poderia suspirar um pouco e daí a gente se conecta com a nossa parte espiritual, né? E não vive tanto esse condicionamento instintivo que é o nosso corpo físico e a mente, o cérebro, ele considera, né? Então é importante a gente ter presente que nós somos realmente mais do que apenas um corpo físico que está vagando por esse planeta, né? É importante a gente entender. E o capítulo que comenta um pouquinho sobre isso é essa questão da alma, né? Essa parte segunda aí, sobre esses questionamentos da alma.
Muito bom, excelente. E fechamos bem em cima do tempo, né? 9h30. É que Algum às vezes comentário dos nossos amigos? eu comecei, eu vou falar sobre as perguntas, né? Porque senão, mas essa viagem nesse século realmente é um século de luz, Hum, esse século XIX, né? Porque se para nós é muito fácil trabalhar, mexer num computador, a gente sabendo que há mais de 400 anos alguém já pensou sobre como seria isso, né? A nossa questão, a própria questão do magnetismo animal, né? Para a gente saber. E também a questão da moral é importante, né? Porque, assim, matar é, é contrário. Mas se um índio for matar alguém de outra tribo que está lhe ameaçando a ele e a sua família, é um pensamento totalmente. Se a gente pensar como ele, o sentido de vida e de morte é totalmente diferente. Se eu quiser salvar alguém, por exemplo, alguém está se afogando, e eu não tenho a experiência que o Vilmar tem, eu posso morrer, né? Tentando salvar alguém, que é o que acontece muitas vezes. Então, a gente essa questão, salvar ou não salvar, matar ou não matar, ela depende muito do próprio senso moral. O senso moral, ele precisa de muitas existências, que é o que a gente conclui, para a gente começar a entender um pouquinho sobre o certo e o errado. E não simplesmente a gente achar que nós somos as almas que caíram do paraíso, vivemos uma existência e depois vão ficar em estado, entre aspas, estado vegetativo até o juízo final, que vai definir que uns vão ir para o paraíso e outros vão ficar vagando, sofrendo, né? perfeito. Mais alguém? Raiane, Vilmar, Eduardo? Tá todo mundo quietinho? Acho que só fiquei eu e o André aqui. Pois é. Oi, Como é que a gente faz para sair dessa, Lá dessa onde tela? tem a setinha de compartilhar, tu cancela compartilhamento. Aí. Ah, eu tô aqui, tô lá também, tá? Tô meio a meio. Não, tá. eu caí várias vezes, eu fiquei tentando entrar, deu erro, deu erro. Eu É, a caí, caí, internet caí, aí tá. vi um pedaço, caí, vi um pedaço. Que judiaria tão bom que tava aqui. O... Não, eu agora o final eu peguei todo, mas eu não consegui. Eu fiquei esperando, rodava o anfitrião e nunca É, me aceitava. é porque eu vi o A mar única tava coisa caindo também por isso. que eu tenho para completar, assim, como experiência de senso coletivo, fui lá no Rio, né? E aí eu fui no hospital visitar lá meu sogro, e é um hospital ótimo, bom e tudo. E assim, mas o Rio é aquela coisa complexa, né? A gente sai de um hospital de luxo, tem gente dormindo na rua. E aí a gente estava lá no hospital e assim, olha, a quantidade das coisas que iam fora, roupa fora, comida fora sem tocar, se o paciente não tocasse lixo, a máscara lixo, fora, tudo fora. Meu Deus. E aquilo começou a me despertar sobre esse senso de coletivo que não há fora, né? Não tem fora no planeta Terra. E eu fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, quanto desperdício de tudo. E é isso, né? Enquanto a gente não despertar coletivamente que não tem fora planetário,
né? Que o que eu faço prejudica o outro, ou o que eu faço de melhor, melhora o outro. A gente vai ficar ciclando nessa, né? Exatamente. Exatamente. E são coisas que a gente olha, né? Porque ali é uma prática de uma questão de higiene. Abriu, não usou, tirou aquele curativo, aquela gaze, aquela máscara, aquele esparadrapo do recipiente que veio fechado, esterilizado, tirou, não usou, vai fora, né? Por questão de segurança, acaba indo Não, fora. eu até entendo a questão de Não, era segurança. isso que eu ia dizer, a gente entende, mas a gente pensa assim, é, Dava para o cachorro teria, aquela comida que vai para o não lixo, o teria, animal custa pois lixo. é, aí é que tá, mas é uma comida que está dentro de um hospital, né? Então, tu não sabe o tanto de contaminação que possa ter ali, de repente um animalzinho morre, vão dizer assim, foi a comida do hospital que Do deram para ele. hospital. Então, é Mas tudo era muito complexo, entendeu? Nos tudo, falta tudo, mas era ainda, tudo. Tudo, nos Carla, falta tudo, era ainda tudo. condições de a gente olhar e dizer assim, não, tem que ter uma maneira de eu fazer isso Isso aí tem sem botar dinheiro fora, sem queimar dinheiro, porque eu vou precisar comprar de novo. Daqui a pouco o paciente que está na cama do lado vai precisar e não vai ter, né? E eu e nem usei, coberta, botei tinha umas fora. cobertas assim, todo material de cama, coberta descartável, e era coberta boa. Eu, meu Deus, não é possível que Isso não aí pode sim, isso aí tem não condições de pode, lavar, de não pode esterilizar e perder doar para um hospital de menor condição, um hospital os público. mendigos que estão na frente do hospital. Eu, meu Exatamente. Deus. Agora, é claro, se tratando que está ali dentro, tu não pode tirar Não, dali sem um tratamento de esterilização para doar. Claro, não tem como, né? Mas somos nós, almas encarnadas neste mundo aqui, de meu Deus, né? Que estamos aprendendo a lidar com tudo isso. Um dia a com gente vai tudo. conseguir. Sim, tem que Bom, achar gente, soluções. Um beijo. chegamos aqui. Eduardo, tudo tranquilo? Entendeu aí, tranquilo? Tudo Alguma... bem, só caiu também algumas vezes aqui, depois era difícil de entrar, mas fiquei Ah, mais tempo online do que off. graças a Deus, né? Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nada? Não, tranquilo. Então tá bom. Andréia, E muitas coisas que escutar. que bom. Isso sempre é bom. O estudo sempre é bom, né? É verdade. Vilmar, Boa noite. Vilmar, obrigada, boa noite. Vilmar e a Chay, como é